Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Nossa vida é uma constante viagem, do nascimento à morte. A paisagem muda, as pessoas mudam, as necessidades se transformam, mas o trem segue adiante. A vida é o trem, não a estação. Paulo Coelho. Boa tarde, gente. Em tempos de tantos desafios, o programa Revista BH News de hoje, nós vamos falar sobre a coragem para mudar, superação, resiliência, adaptação e muito mais. No quadro Dicas de Pandora, as várias utilidades do café a favor da beleza. Você não pode perder, não saia daí que o nosso programa Revista já começou. Já estamos no ar e aqui ao meu lado, ela que é a nossa queridíssima colunista Isabela Capelão, que é consultora em desenvolvimento humano. Boa tarde, Isabela. Boa tarde a todos. Obrigada novamente aqui, estar com você. Nós é que agradecemos, porque eu falo que a Isabela Capelão só traz notícia boa com os meus violas por cá. E ao lado da Isabela, a Cíntia Priscila, ela que é consultora em comunicação, especialista em neurociência e neuropsicologia. Boa tarde, Cíntia. Prazer é todo meu, boa tarde. Prazer é todo nosso, gente. Hoje a gente vai falar muito sobre mudança, sobre superação, o que é muito comum na vida de todos nós, porque a nossa vida tem constante mudança, não é verdade? Com certeza. E eu gostaria de começar com a Isabela perguntando o seguinte: como lidar com medo na hora das mudanças, Isabela? Então, o processo de mudança já é algo que gera medo na pessoa. Só a palavra, né? Às vezes as pessoas quando ouvem mudança já até arrepiam, não se sentem confortáveis. Por quê? Porque é o novo, é o desconhecido e isso é um pouco desconfortável para nós, né? Ainda. Então, para que vai tocar o certo pelo duvidoso? Então acaba se mantendo de uma maneira confortável e entra naquela famosa zona de conforto ali, né? E a zona de conforto é aquele lugar onde você está bem, está confortável, aqui onde que eu estou, eu não preciso mexer em mais nada, que está funcionando bem. Só que com as constantes mudanças na nossa vida, a gente precisa se adaptar a elas, né? Então a gente, muitas vezes, precisa realizar mudanças. Algumas vezes pessoas me perguntam, mas por que eu preciso realizar as mudanças? Porque primeiro, vai muito com a motivação que a pessoa tem, com o objetivo e o propósito que a pessoa tem. Quando ela não está alcançando o que ela deseja, muitas vezes é necessário promover alguma mudança. Né? Então, assim, nesse momento em que a pessoa começa a perceber para que ela precisa realizar a mudança, aí é um ponto bem importante e crucial para ela se motivar um pouco mais a sair da zona de conforto. Agora, quando é mais fácil permanecer na zona de conforto do que ir atrás de algo a mais, ela acaba permanecendo, né? Então, por isso que gera muito medo, gera esse medo do desconhecido. Porque muitas vezes, gente, eu vou falar uma coisa, você sabe que você precisa mudar, mas existe até uma resistência a isso, né? Fala, ai, tá bom do jeito que tá. Não é, Cíntia? Não tem isso? Isso tem uma explicação cerebral mesmo, né? O cérebro, ele tem a lei do gasto energético. Então, quanto menos eu gastar energia, mais conforto eu tenho. E por isso ele tem maior prazer em ficar nessa zona de conforto, nessa coisa cotidiana. Porque ele tem menos gasto energético. Mas ele não sabe que ao longo prazo isso é danoso para ele mesmo, porque ele não faz outras rotas, outros caminhos. Então, quando há uma mudança, há um desafio, há também uma expectativa de superação. E isso que é interessante para o cérebro. Quanto mais nós temos rotas, nós temos múltiplas inteligências,
resiliências, mais oportunidades nós temos de lidar com frustrações, com situações emocionais, que num primeiro momento pode ser uma coisa danosa, mas quando a gente supera, aquilo traz um ônus enorme para cada um de nós. Peraí, você está me dizendo que é bom então, vamos pôr aqui entre aspas, lidar com problemas, com coisas que estão fora da nossa zona de conforto? Isso faz com que nós possamos mudar com maior facilidade? Isso, por exemplo, tudo que inicialmente a gente vai ter o primeiro contato, é difícil a gente ter aprendizado e desenvoltura. À medida com que você vai praticando, você vai ganhando aquela habilidade, porque você vai formulando uma rota cerebral, uma nova sinapse. Quando você pratica, você fortalece essa rota sináptica e depois fica mais fácil você lidar com as frustrações, por exemplo, ou com algum novo desafio de uma nova habilidade. Então é muito comum uma pessoa que inicialmente começa um novo idioma, ele sentir muita dificuldade. Mas para o segundo idioma é bem mais fácil aprender, porque a rota já está pavimentada, já está feita. Então agora é só reforçar. E quanto mais rotas se tem, né, mais capacidade até de você se adaptar em situações diversas. Mesmo que, nesse caso que ela deu, se você fala mais línguas, com isso você está desenvolvendo também a sua maior capacidade para realizar outras coisas, inclusive para encontrar alternativas para resoluções de conflitos, alternativas, né, problemas nós todo mundo tem, né? Então, assim, para você encontrar uma forma de se adaptar a situações, a adversidades, né? Então, quanto mais você exercita a mente, o cérebro, monta esses caminhos neuronais, mais você está apta a desenvolver essa capacidade de mudança. Você está me falando, estou lembrando dos grandes líderes, que às vezes a gente até estuda sobre eles têm aquela capacidade de ter talvez um controle emocional, porque eles lidam com desafios o tempo inteiro. Então, quanto mais eles lidam, mais eles conseguem subir, evoluir e ter maior capacidade de ser um melhor líder, não é isso? Com certeza. E isso também está relacionado com o controle emocional. Quando o cérebro está frente a um novo desafio, ele busca dentro de si um conhecimento prévio daquilo. Então, ele tenta resgatar na sua memória uma solução para aquele desafio. Quando ele não o tem, ele então recruta uma área cerebral que chama funções executivas, que são justamente responsáveis em planejar, organizar, superar, adaptar-se a novas mudanças, que é a resiliência. E aí, quando ele começa a recrutar, ele faz esse novo desafio, ele faz essa nova rota, e aí isso daí vai sendo fortalecido com a prática. E aí o que ele vai ter? Um conforto. Opa, eu já sei. E aí ele vai ter maior controle emocional. Então, é muito melhor você lidar com um líder que já foi previamente passado por superação, ele foi frustrado, ele conseguiu vencer, porque ele transmite aos seus pares e aos seus subordinados essa motivação para continuar engajado até conseguir o objetivo final. É o famoso errando que se aprende, né? E errando, adaptando, aprendendo, né? E construindo novos caminhos. Exatamente. Você então, que lida, uma sequência. Isabela Capelão lida muito com essa coisa da coisa empresarial, né? Nesse ambiente empresarial. Você falou uma palavra muito legal, Cíntia, que foi sobre a resiliência. Isabela, como é que é isso dentro de uma empresa? Então, a resiliência é a capacidade, na física, né, do meio físico, na física da mecânica, é a capacidade que o material tem de resistir a uma pressão, né, e voltar à sua capacidade natural. Por exemplo, a mola. A mola, se você aperta ela, se você esmaga, ela volta à capacidade natural dela naquele mesmo movimento. Então, resiliência é muito por aí. Quando a gente, né, transferindo para nós, pessoas, seres humanos, quando nós vivenciamos situações de muita pressão, a gente ter capacidade de lidar, ter mais controle emocional, ter mais alternativas para resolver um problema. Então, assim, isso hoje no mercado de trabalho é uma capacidade, uma competência praticamente obrigatória, né? O que as pessoas mais buscam, né? Os líderes, as empresas buscam pessoas que tenham capacidade de se adaptar, né?
não só as competências técnicas. Muitas vezes são contratadas as pessoas por competências técnicas e depois demitidas por comportamento e por, muitas vezes, e quem é resiliente, ele se relaciona melhor, ele encontra melhores soluções para resolver um problema, ele encontra várias alternativas, então ele se torna mais criativo. Então, assim, tem várias outras competências associadas à resiliência. A própria liderança, muitas pessoas, às vezes, estão dentro de uma empresa e recebem uma promoção. Isso já aconteceu comigo, recebi promoção, mas eu não quero ser promovido. E, na verdade, assim, é claro que a pessoa tem o direito de ter vontade ou não. Sim. Mas, nesse caso, não era muita vontade, é porque era mais cômodo ficar onde estava do que ir atrás. Aí essa pessoa me falou, porque eu não tenho eu não sou líder, eu nunca fui líder. E às vezes as pessoas têm ideia de que o ser líder é uma competência de comando, né? E hoje não, é um somatório, igual a Cíntia estava falando, de habilidades, né? E é possível desenvolver essas habilidades. A primeira delas é a resiliência, quando você começa a criar maneiras de encarar as coisas, as situações. E é muito engraçado quando as pessoas, assim, muito engraçado não, talvez seja dramático, né? Quando as pessoas passam por uma situação... De engraçado não tem nada, né? Por uma situação mais trágica, né? Um trauma, algo que gera trauma, algo que... Ou mesmo uma perda de alguém, né? Como que as pessoas que têm a capacidade, a resiliência, elas se enfrentam mais fácil àquela situação. E quem não vê... entende muitas vezes que essa resiliência, essa forma de adaptar e controlar emocionalmente é não sentir tristeza ou engolir, né? Engolir a tristeza. Choro, engolir o choro. Engole esse choro. Aí fiquei sabendo que a gente não pode falar pra ninguém engolir o choro. Aí parei com essa história de engolir. Nada de engolir choro. Aí colocar pra fora. Colocar pra fora. Então, assim, a resiliência é exatamente isso. Pessoas, você enfrentar situações diversas e lidar com aquilo de uma maneira que não te agrida tanto. E com isso você vai aumentando e melhorando essa capacidade, porque é um ciclo positivo. Da mesma forma que a outra maneira, a resistência, a mudança, é um ciclo meio negativo, se torna meio vicioso. Você não muda, tá bom, tá cômodo, tá dando certo aqui, para que eu vou mudar? Porque se você engole o choro, né, Cíntia, você retrai, você não coloca para fora e não lida com aquela situação, com aquele problema. Ou seja, tipo não desenvolve um novo caminho, né? Então, hoje, a neurociências, ela vem para provar que quando você é desafiado, você tem capacidade de transpor aquele desafio. Então, hoje, dificilmente a gente fala o que eu não consigo aprender. Você pode sim aprender. Antigamente as pessoas achavam, ele canta bem porque é algo inato. Não, é possível aprender a cantar. É possível aprender um novo idioma, uma nova habilidade. Porque o cérebro, ele é plástico. Então, nós temos essa habilidade chamada assim, neuroplasticidade, de fazer novas conexões, novas rotas que nos permite, então, superar esses desafios. Gente... coisa maravilhosa. Isso é evolução. Quer dizer que para a gente mudar, a gente tem que se superar e a gente tem que entender que a gente precisa, inclusive, dos desafios para ser uma pessoa melhor. Fica com a gente vai para um breve intervalo. Uma coisa muito rápida, mas a gente já está de volta porque o Revista BH News é especial e é para você. Não sai daí. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Estamos de volta e hoje a gente está falando sobre mudança, superação, mudanças significativas, inclusive, né? Isso. Vamos falar sobre a transição de carreira, Isabela, que é essa mudança tão grande na vida de alguém. Pois é. As pessoas, às vezes, elas já identificam que não estão satisfeitas em alguma carreira e tem muita dificuldade de mudar de carreira. Por quê? Porque você tem que quebrar algumas
algumas questões, né? Então, por exemplo, eu tenho um cliente que ele era engenheiro e começou a trabalhar com carnes e adorar, e ele queria montar um restaurante, não sei o que lá. Aí, em algumas sessões, ele vira e fala, mas como que um engenheiro que formou, fez não sei quantos anos, fez pós-graduação, vai mudar da noite pro dia, gente. Vai virar agora. Exatamente. Então, assim, a pessoa tem dificuldade de quebrar um pouco as coisas para poder efetuar a mudança, além daquele medo de desconhecido. E para efetuar uma mudança, principalmente de carreira, eu acho que é um processo. Você não vai sair de um e logo ir para o outro, né? É um planejamento, é um processo para você começar a identificar se aquilo... Hoje em dia, por exemplo, em coaching, né, as pessoas fazem muito isso, de realmente descobrirem que estão numa área totalmente diferente, talvez seja até uma determinada idade, né, uma fase de começar a se questionar sobre, será que eu estou na profissão certa? Será que isso que é a minha missão de vida? Então, existe muito essa questão, né? Então, de começar a quebrar realmente paradigmas, quebrar essas ideias que tem em relação a alguma coisa, para poder gerar essa mudança. Porque normalmente é uma mudança para melhor, mas precisa de um processo, né, de planejamento. Até para você saber que você vai ter que perder alguma coisa. Exatamente, porque em tudo se perde e se ganha. Às vezes a pessoa fica sem desapegar-se daquilo, ela quer ficar com o apego, né, e com medo. Então, você fica, às vezes, não por amor, mas por apego. Olha que loucura, tem gente que fica num casamento, não por amor, mas por apego. Tô mentindo, gente? Não. Por apego e por costume, por hábito, por medo de sair, ser pior. E a gente precisa correr alguns riscos, né? Então, acho que a coragem está muito ligada a isso, né? Você ter esperança, ter fé e saber que você tem que correr algum risco e que algumas coisas você vai perder, né? Então, por exemplo, se a pessoa é um alto executivo e ganha lá e ele quer montar um restaurante, ele vai passar um processo que ele vai ficar sem estar ganhando financeiramente aquela mesma condição. Vai perder uma coisa para ganhar outra. Exatamente, para ganhar uma tranquilidade. Quantos hoje que eu vejo médicos que se tornam chefe de cozinha, né? Pessoas de áreas diversas que saem, abrem mão e vão para outra. Enquanto isso, outras lamentam na infelicidade pelo medo de realmente não gerar essa mudança. Pois é, e Cíntia, para toda mudança tem que haver uma superação? Sim. O cérebro, Raquel, ele funciona da seguinte maneira. Como a gente estava falando, nós temos um conjunto de habilidades que é desenvolvida ao longo da vida e por volta dos 25 anos a consumação, então, desse aprendizado, que chama as funções executivas. E o que então são as funções executivas? É a capacidade que nós temos de organizar, de planejar, de nos automotivar durante aquela meta que nós estamos traçando até chegarmos ao nosso objetivo, de flexibilizar e saber aquela estratégia que eu estou usando é boa ou ruim. Então a mudança ela provoca isso, novos caminhos, como a gente estava falando. Juntamente com a neuroplasticidade, a gente tem essa nova conexão entre a neuroplasticidade e o recrutamento dessas funções. Então o cérebro olha, eu não tenho esse caminho, ativa a memória, eu não tenho, faz então um recrutamento dessas funções. Então ele estabelece um planejamento, ele estabelece uma estratégia para que ele alcance o êxito que aquela mudança solicita a ele. Quando ele faz isso, ele então começa a traçar esse caminho e ele começa a praticar. E a prática, você vai se aprimorando e você vai melhorando. E ativa o sistema de recompensa do cérebro. Então, isso vai gerando um ciclo onde você pratica e você melhora, você pratica, melhora e você então supera. Um exemplo muito clássico são aquelas pessoas que, por exemplo, passam por um acidente vascular cerebral. Às vezes a perda de funções, às vezes a pessoa perde como falar, andar. E aí ela vai então se submeter a uma terapia, onde ele vai repetir, ele vai fazer novos caminhos, vai reconstruir aquela habilidade até o ponto dele se superar e readaptar esse cérebro a essa nova configuração. Gente, isso é profundo, né? Você vê a capacidade que muitas vezes nós temos e nós não sabemos, né? Não sabemos e nem utilizamos. E eu vou te falar, depois que eu comecei a entender um pouco mais de neuroplasticidade e principalmente de
precisar fazer algumas e pessoalmente comprovar como a gente pode desenvolver e reaprender, né, habilidades, é impressionante. E isso tem a ver com medo, porque aí você começa a perder o medo, você começa a entender, peraí, se eu fizer isso, aquilo vai acontecer e a mudança vai acontecer e eu vou me superar e vou ser melhor. Tem a ver com o que você disse, então o medo vai ficando para trás. E principalmente, você falou essa questão, isso aconteceu quando há essa recompensa positiva, né? Esse sistema de recompensa funciona, você tem isso positivamente. Agora, quando acontece uma experiência negativa, se a pessoa fica presa a esse passado, ela não repete pelo medo de acontecer a mesma coisa. Então, é importante verificar a nossa capacidade realmente de superar e de construir maneiras diferentes de fazer, entendeu? Com certeza. Para você em casa que está querendo fazer uma mudança, não tenha medo. Nós temos aqui 2 profissionais super gabaritadas que estão dando essas dicas poderosas para você seguir adiante com muita propriedade. Não é isso? Vou falar agora, falando em propriedade, falando em mudança, vamos falar com a Michele Pandora no quadro Dicas de Pandora de hoje. Boa tarde, Michele. Boa tarde, tudo bom? Tão estranho de falar de Michele, te chamar de Michele. Parece que tá me xingando. Boa tarde, Pandora. Boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Pan. Pan fica melhor. Que dica que você tem pra gente hoje? Hoje eu vim trazer o famoso pote pirim-pim-pim que eu uso, eu sempre conto nas redes sociais, que é o nosso aliado, que é o café. Eu trouxe gente, aqui. como assim um pote pirim-pim-pim? Um pote pirim-pim-pim. Hoje, na verdade, o café ele é usado em muitos dos nossos cosméticos que a gente usa pro dia a dia mesmo, a gente nem sabe. E a gente já viu falar várias coisas. O café emagrece, o café é isso, o café é aquilo. E aí comecei a pesquisar algumas pessoas que inclusive usam pro dia a dia mesmo. E aí eu falei, não, então vamos ver para que isso aqui serve. E conversando com algumas amigas que são dermatologistas, e aí eu descobri algumas receitinhas caseiras que a gente pode usar e o café auxilia muito. Então hoje eu vou dar 3 dicas. Uma vai ser para a pele, que é o nosso rosto, o outro vai ser para o corpo e o outro vai ser para o cabelo. Então, por qual você vai começar? O café, o que acontece? O café é um anti-inflamatório e um antioxidante, que ele ajuda nas células mesmo do nosso rosto, do nosso corpo. Então, o que acontece? Para o nosso rosto, tem uma receita que eu faço em casa, que muita gente que me acompanha já viu, que é uma receita seguinte: você vai pegar o café mesmo puro, vai molhar o seu rosto e vai pegar o próprio café e esfoliar. Lembrando que essa esfoliação ela não pode ser feita todos os dias, ela pode ser feita no intervalo de 3 em 3 dias. A gente tem uma pele muito oleosa aqui no Brasil devido ao grande calor, transpirar e tudo mais. Então, o que você vai fazer? Pega esse café, esfolia o seu rosto, deixa agir por uns 2 a 3 minutos, enxágua, pode ser com uma água morna ou não. Eu geralmente prefiro a água fria. Da torneira mesmo eu venho, tiro todo o café. E assim que a gente tira o café, você vai perceber que ele mesmo solta um óleo. Então, automaticamente, além de esfoliar o rosto de vocês, ele vai hidratar. Essa é pro rosto e ela é ótima, ela tira células mortas, quem tem manchas aí de acne, por exemplo, eu tomei muito sol e fiquei mais escurinha, né, acima do meu tom de pele, pode estar passando café que ele vai dar aquela clareada. E fora que quem não tem café em casa, minha gente? Todo mundo tem café. Você não tem um esfoliante às vezes, mas um café você tem, um pote de café você tem. Café todo mundo tem, se não tem, rouba do vizinho, para tomar. Pra esfoliar minha pele, café pra quê? Pra tomar, não, pra esfoliar. Agora, o segundo que eu vou dar a dica também é pra estria. Toda mulher tem estria, né? Nossa, e essa daqui, assim, na verdade ela não sai, mas ela ameniza muito. Então, se você pegar o mesmo café e colocar uma colher de óleo de coco, aí depende também da região que vai passar. Mentira! Você vai fazer uma papinha e vai esfoliar no espaço. Peraí, café com o que você falou? Com óleo de coco. Gente! A cada uma colher de café, você vai colocar 2 de óleo de coco. Vai misturar, vira uma papinha e vai esfoliando no espaço. Então pode ser nos braços, pode ser no bumbum, pode ser, né, dentro das pernas, enfim, aonde que a pessoa estiver. E também ela serve para poder tirar aquelas células mortas da perna, das mãos, porque a gente toma muito sol. Então faz aquela mesma esfoliação, deixa agir por aí uns 5 a 10 minutos no corpo e enxágua. No corpo também tem que ser de 2 em 2 dias a 3 em 3 dias, porque senão vai machucar o local, sabe? E agora a gente tem também pro cabelo. O cabelo a gente vai misturar o café, a cada uma colher de café a gente vai misturar 2 colheres de óleo de soja.
Aí depende do tamanho do cabelo. No meu cabelo, por exemplo, que é grande, eu uso 3 colheres de café e 6 de leite de soja. Óleo de soja? Óleo de soja. Que a gente cozinha? É, óleo de soja. Ou o leite de soja também dá. Vai misturar, vai lavar o cabelo com os shampoos que já costuma usar, de preferência sem sal. E aí vai esfoliar, passa na ponta também, que vai ver que vai melhorar bastante as pontas duplas. Coloca uma sacolinha, uma touca plástica e deixa. Mas ele vai, tipo, hidratar o cabelo? Hidrata e parece que fez até progressiva, você acredita? Mentira, Pandora. Você faz a escova e a prancha, depois me conta. O brilho Você que fica. pega o óleo, pega o pó, Pega o pó, e fica com o cabelo hidratado. E fica com o cabelo super hidratado. Faz aquele movimento de massagear. Aqui, igual a gente faz com qualquer creme. Coloca pra cima, deixa agir 20 minutos. O que eu tô gostando muito é do preço disso, não é, minha gente? Você quer dizer, você pega um pouquinho de pó de café, um pouquinho de óleo de soja, que não vai ser nada, R$1, sei lá quanto você vai colocar. Aí eu tenho um vídeo ensinando lá nas minhas redes sociais, quem quiser ver, eu faço, né? Mostrando as misturinhas, fazendo e o resultado final. É muito legal. Amiga, adorei as dicas, viu? Vou fazer o negócio do café. Vai fazer mesmo, o cabelo fica ótimo. Agora, vamos falar de um sorteio. Verdade. Que tá bombando nas redes sociais, Pandora. Inclusive já tá acabando, que a gente vai sortear nessa sexta-feira, dia 13. Então vai que é sua. É, todo mundo que entrar lá nas minhas redes sociais e procurar a foto oficial de uma viagem para a Bahia, você vai ganhar uma viagem completa com tudo pago. Passagem, a pousada Casa Maria Bonita, vai ter alguns parceiros que vão também dar alimentação. Passagem aérea, pousada, né, que é hospedagem, alimentação em restaurantes maravilhosos lá no Prado. Todo por conta do Daniel. E o passeio da Catavento Tour. Então, assim, entra lá na... É, só entrar nas minhas redes sociais, tem uma foto que é oficial, lê todas as regrinhas, segue esses parceiros e participe. Importante seguir todas as regrinhas para não ter erro na hora de participar, né? Vai ser ótimo, né? Ir pra Bahia com acompanhante, tá, gente? Vai com acompanhante, tudo pago. Então, são 3 dias de viagem? 3 dias de viagem. Vai dar pra pegar um sol, né? Dá pra pegar um bronze. Leva o café, o óleo de soja, ainda sai com o cabelo hidratado. De ver as baleias lá, tá super em alta, então dá pra poder visitar as baleias. Então tá aí a promoção, participe e concorra a essa viagem para ficar 3 dias no Prado, na Bahia, com tudo pago. E com direito a acompanhante também. A gente vai para um breve intervalo. Pandora, muito obrigada. Obrigada eu. Mais uma vez e a gente já volta, não sai daí. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis. Gente, agora a gente está de volta. Eu tenho uma dúvida. Quero perguntar para as duas aqui. A gente pode mudar, pode se superar em qualquer idade? Não, com certeza, né? Inclusive é uma justificativa, às vezes, quando a gente usa... Não mudar, eu tô velha, deixa pra lá, não quero mais, não é isso, não? É, e nós temos vários exemplos de pessoas até se graduando aí com mais de 90 anos. Então, assim, sempre é tempo de desenvolver, né? De se desenvolver, de desenvolver habilidade, de desenvolver capacidade. Mas isso vira uma desculpa mesmo? Na verdade, assim, por exemplo, se você me fizesse essa pergunta há alguns anos atrás, eu falaria que não, você aprende quando criança. Hoje em dia, não. Hoje nós sabemos que em todas as fases da vida há aprendizado. É lógico que o aprendizado da criança é diferente do adulto, né? E dos idosos também. Então, quanto mais cedo nós aprendemos, mais fácil a gente é para aprender. Então, quando a gente é exposto a uma técnica ou uma nova habilidade, quando a gente é menor, a gente aprende com mais facilidade. Quer ver um exemplo muito clássico disso? Hoje os idosos estão tendo mais contatos com redes sociais, com novas tecnologias. Então todo mundo provavelmente deve ter um tio, uma avó, um pai ou uma mãe que fica atrás. Como é que eu posto? Como é que eu tiro uma foto? E aí você vai ensinando e aquela pessoa vai repetindo e logo ela já está expert no assunto.
Pois é, você falou até um exemplo de às vezes quem quer aprender piano. Ah, você já tá velha. Nunca, né? Não, hoje a gente percebeu que o cérebro tem capacidades ilimitadas, porque nós temos uma capacidade de superação que muitas vezes nós mesmos não temos noção disso. Na verdade, muitas vezes são até os outros ou a gente que não acredita na capacidade que a gente fala tem. assim, gente, pelo amor de Deus, já passou meu tempo. Não existe isso, né? Não. Isso talvez seja uma zona de conforto que esteja querendo até te boicotar para você se superar em alguns aspectos, Verdade. né? Eu acho que uma parte é a zona de conforto e uma parte é a informação mesmo. Porque sempre houve aquele contexto, tipo, o cérebro vai envelhecendo, Ele vai perder ao invés de aprender. Exatamente. Então, hoje, depois que há essa descoberta, você começa a perceber, e, inclusive, hoje existem técnicas e tudo para você desenvolver mais isso. Né? Desenvolver mais essas habilidades cerebrais aí, né? Essas funções cerebrais. Vocês acham que o mundo hoje ele está mais apto a receber com mais facilidade as mudanças? Acho que sim. Eu também acho que sim. Apesar da quantidade de estímulos que a gente tem, né? Eu acredito que estamos mais prontos para poder mudar. Então vamos às dicas? Eu quero dica, porque eu não posso ver alguém expert em algum assunto que eu quero que dê dica, pelo amor de Deus. Isabela Capelão, dê algumas dicas pra gente com relação à superação e à mudança. Ok. Olha, a primeira coisa que eu falo, que é uma dica, pode até parecer banal, mas é acreditar em si mesmo. Acreditar que todos os recursos que você precisa, né, tá dentro de si. Então, existem as capacidades, basta querer, né? Assim, com algumas exceções ou algumas restrições, mas a maior parte dos nossos recursos está dentro de nós mesmos. Então, acho que é a primeira dica. A segunda, desapegar do que passou. Isso é difícil. Desapegar do que passou e entender, já que você falou é difícil, aquela questão do ganha, perde, né? Fazer aquele balanço do que se ganha e o que se perde com cada situação. Né? E às vezes tem muita gente que fala, eu já tenho o hábito de fazer isso. Só que às vezes é meio difícil de saber o que você não ganha, né? E se você permanecer desse jeito, por exemplo, de repente você também não ganha nada. E você vai ver, se você mudar, você ganha outras coisas. Então, às vezes você não perde, mas você não ganha, porque são coisas diferentes. Né? Você não ganhar é você, não ganho nada. Agora, se você perde, aí é algo que você tem que abrir mão. Então, começar a fazer esse balanço. Né, e perguntar o que perde, o que ganha. E se você está disposto a fazer alguma mudança, por exemplo, de carreira ou alguma coisa, ou procurar a ajuda de um profissional, um coaching, alguém que possa ajudar, ou então começar, por si só, fazer um planejamento, porque é um processo, né, entender aquilo que é um processo. E agora, a principal, que eu acho também muito importante, que foi assim, algo que me ajudou a desenvolver a resiliência e tudo mais, é criar sempre alternativas diversas para uma mesma situação, né? Então, por exemplo, se existe um problema, nós temos uma ideia, né, que é só uma solução que vai resolver aquilo. Não deu certo porque eu já fiz assim e não deu, né? Ou então, eu percebo que para as pessoas não está dando certo, então por que vai dar? Né? Então, assim, de criar sempre mais de uma opção para resolver um problema. Para tudo surgir um problema. Peraí. Isso é legal. Isso, criar pelo menos 3 opções. E se você falar, não tem jeito. Essa forma de falar não tem jeito é uma forma de limitar, de criar resistência e tudo mais. Então eu falo superar, assim, né? De não querer, mas no fundo, às vezes, a situação é bem complicada para a pessoa, né? Então, aí eu dou uma dica em cima dessa, que você criar exemplos, né? O espelhamento, a modelagem, tipo, quem resolve muito bem, quem tem muita coragem para poder fazer esse tipo de mudança, o que essa pessoa faria, né? E de repente, se você tem contato com a pessoa, perguntar para a pessoa mesmo, o que você fez? O que você fez para enfrentar? Às vezes as pessoas não sabem responder porque muita gente tem naturalmente essa capacidade. Né, de enfrentar aquela coisa que vem desde a infância, as pessoas que você convive e tudo. Então, sempre criar alternativas, criar espelhamentos, pessoas que têm aquela habilidade que você precisa, que sabem resolver aquele problema de uma forma assertiva e se inspirar nela, saber o que ela faria no seu lugar. Mudar de posição.
Então, acho que é muito assim, mudar esses óculos que você enxerga o problema, né? A forma que você enxerga o problema. E ainda nesse âmbito, além de criar pessoas, porque eu tenho situações que a pessoa não acha, não conhece ninguém que tem essa capacidade. Então, eu falo, então eu coloco até as pessoas em movimento para elas se posicionarem em 3 posições. O otimista, o pessimista e o neutro. Um realista, né? Eu coloco o neutro. E aí eu coloco a pessoa, ela senta ou fica em pé. Aqui agora é o otimista. Como que uma pessoa otimista resolveria essa situação? Acreditando nisso, tal. E aí ele responde a pergunta. E o pessimista? E agora nós vamos para o neutro. Você está vendo o pessimista, né? O otimista e qual é a melhor solução? Isso é um treinamento. Isso é um treinamento. É um treinamento. É um treinamento que, tipo assim, às vezes, sozinho, é difícil de você se mobilizar, começar a fazer isso. Mas com auxílio, isso, por exemplo, nos meus clientes, começa a desenvolver essa habilidade. Muitos hoje me encontram e falam, até hoje eu estou lá no aprendi a fazer para o bairro. E muitos já saíram do pessimista para ir para o otimista. Gente, eu tenho que começar a fazer esse treinamento assim, para ontem. Muito bom. E aí você vai. Então, assim, para mim é isso. Criar alternativas, encontrar novas maneiras de fazer as coisas, se posicionar em situações como se, no lugar de pessoas diferentes. Essas dicas são muito boas, Isabela. E assim, realmente foi, para mim, foi algo que fez muito sentido e que ajudou muito. Principalmente, às vezes, nesse pessimista, otimista e neutro. Por mais que eu seja uma pessoa otimista, em algumas situações você tem aquelas lembranças do passado que você... E as crenças que parece que sempre te jogam para aquele estado de conforto, para aquele mesmo mecanismo, né? Exatamente. Vamos agora, eu quero saber agora da Cíntia. Quais as dicas que você dá, que eu tô amando isso, cadê? Nós temos que anotar. Além disso, tudo que a Isabela falou, eu acho que eu trabalho muito em consultório e eu observo que hoje a neurociências, ela deu de presente para todos nós, é a motivação. Se manter motivado é o principal elemento para o sucesso. E não é fácil. Não é fácil. E para isso a gente tem que buscar motivação dentro de nós. A gente tem que buscar motivação às vezes na nossa família, às vezes de pessoas próximas, até mesmo de uma ajuda profissional, de uma religião. Mas o importante é você se manter motivado a se superar, a traçar novos caminhos e saber que nem sempre a perda ela é malefício. Na verdade, a gente às vezes precisa perder para ganhar. E superação é se fazer de novo, é se remodelar e lá na frente sair muito mais vitorioso. Gente, eu tô emocionada. É isso mesmo, é isso mesmo. E tem técnicas também para se motivar? Claro. Por exemplo, né, eu que trabalho muito com perdas às vezes neurológicas. Isso é muito complicado, a pessoa perdeu muitas coisas, então ela precisa acreditar que sim, eu posso me readaptar, eu posso ter vida depois de um AVC ou de um trauma. Então isso você vai desenvolvendo com uma ajuda profissional ou até mesmo as pessoas que já têm isso naturalmente, né? Algumas pessoas são agraciadas com isso ao longo da vida, mas há sim técnicas que te permitem ir além, a se motivar, a conseguir mudar. E isso é muito importante, até o apoio das pessoas, as pessoas com quem você convive, né? A rede de relações, a questão do afeto, né? O afeto, inclusive, ele ajuda a você superar. E existem até inclusive estudos, por exemplo, pessoas que têm alguma fé, elas têm resultados muito melhores em determinados tratamentos a pessoas que são totalmente céticas frente ao tratamento. Então, manter-se motivado, manter-se esperançoso, e hoje as pessoas estão tão desestimuladas, tão sem esperança, a gente tem que resgatar essa motivação e fugir de quem vai te puxar para baixo. Exato, isso eu ia falar, você falando das pessoas. Ou então motivar essas pessoas, ou levar. Eu acho que é um conjunto. Vamos estar ao lado de pessoas que nos agreguem e vamos motivá-las também, né? Mas é porque às vezes você está muito próximo de pessoas que te levam para baixo e você quer tirá-los de lá. Quer tirá-los de lá. Dá a puxada é uma e ponte, né?
E realmente, isso é realmente muito importante. Gente, tem como sair de um programa como esse da mesma forma que você entrou? Nunca. Isabela Capelão, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É sempre uma luz aqui no Revista. Obrigada. Sempre trazendo assuntos que agreguem diretamente na vida das pessoas. Mesma coisa você, Cíntia. Obrigada pela sua presença. Imagina, o prazer foi todo Foi maravilhoso. Volte mais vezes também. Foi um prazer. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Eu também. Obrigada de coração. E para encontrar você, Isabela... Então, pode... Deixa seu Insta, seu telefone. Dá seu contato, minha filha. É, isso. Olha, pode... eu tenho um blog, né, que é o Meus Miolos, e que hoje já é um site, meusmiolos.com.br. E meusmiolos.com.br. De novo, né? Trilha sonora total aqui para Meus Miolos. Em todas as redes sociais, tem um canal do YouTube, inclusive os programas, né, do Revista. Isso aí, obrigada e até breve. Até mais. Cíntia, e você? Então, nós trabalhamos numa clínica chamada Centro Diagnóstico de Suporte Neurológico. Então, tem o telefone que eu posso deixar e qualquer coisa a gente está à disposição. Então, por favor, deixa seu telefone. Pode deixar. E agora, gente, eu quero agradecer muito a todos vocês, telespectadores, que estiveram com a gente, dizer que é sempre um prazer enorme estar com vocês. Amanhã estaremos de volta às 17 horas no canal 14 da NET ou pelo YouTube da BH News TV. Espero vocês amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Revista BH News. Oferecimento Centro Avançado de Estética e Mosaico Móveis.